Cadê o meu tumor que estava aqui? Hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês alguns casos de pessoas que eu atendo com barras de axis, com outros processos corporais, enfim. O primeiro caso era uma senhora de 70 e poucos anos e ela estava com uma questão de uma sinusite crônica e uma sinusite aguda. Um processo bastante inflamatório e o otorrino pediu para que fizesse acompanhamento. Além disso, ela tinha um nódulo também na face. A partir desse acompanhamento que ela começou a fazer com tomografias, ela foi verificando que teve uma piora do quadro, uma vez que o processo inflamatório ali, aquela crise de sinusite aguda, requeria um certo cuidado. No próximo, a gente fez aí uns processos corporais, né? Além de barras de axis, alguns processos corporais, como corrigindo a visão, que é um dos processos que também serve para sinusite. O fato é que depois essa pessoa foi passar novamente no oftalmo, perdão, ela estava fazendo um acompanhamento no oftalmo também, por isso a gente intensificou ali o corrigindo a visão, mas naquele momento que ela foi retornar para levar os exames e repetir novas tomografias ali no otorrino, ela descobre que não tinha mais nada na face. Naquele momento, a primeira reação que a pessoa tem é: o que aconteceu? Esse exame tá errado, com certeza, porque o médico sequer pegou o nódulo que tinha na minha face. E outra, eu tenho um processo de sinusite crônico, como que não tá aparecendo? Então, certamente é a máquina da tomografia que não é boa. O médico olha e fala: não, essa imagem tá ótima, essa imagem tá perfeita, e o que eu consigo ver aqui é uma face que não tem nenhum problema, é uma face que tá absolutamente normal, a senhora não tem um processo inflamatório, a senhora não tem uma sinusite crônica, não tem nada nem de antes e nem depois, tá tudo certo. E ela fala: mas e o nódulo que eu tinha? Não, senhora, aqui não tem nenhum nódulo. Então, esse é um dos casos que a gente costuma ver de repetição quando o paciente ou até mesmo o médico questiona se o exame foi bem feito, se a imagem está de fato nítida, ou se a pessoa que laudou aquele exame às vezes não soube o que acontecia porque não colocou aquelas informações, o médico não conseguiu ver, o médico não é bom o suficiente para interpretar a doença que eu tenho nesse exame, enfim. Esse tipo de coisa acontece e a gente que trabalha com essas ferramentas já está acostumado com erros diagnósticos, eu coloco entre aspas porque alguns profissionais da saúde, eles lidam com doença, matéria, e eles não estão acostumados, ou pelo menos não admitem a possibilidade de que tudo é onda, de que tudo é absolutamente mutável, e a doença, em última análise, não existe, é uma mentira que está no seu corpo. Essa mentira que está no seu corpo, ela pode ser facilmente liberada, com total facilidade, alegria e glória, desde que você se permita, que seu corpo se permita receber e faça essa escolha, de fato, de mudar essa onda. Porque nós somos onda, então tudo de fato é mutável, essas ferramentas, elas estão aí para mudar tudo. Essa foi a primeira história, e não, o exame não estava errado, não, o médico não estava doido, e enfim, o médico não estava não enxergando aquelas questões. De fato, aquelas questões mudaram e o corpo da pessoa com total facilidade resolveu liberar aquele processo de inflamação, aquele processo crônico e também aquele nódulo. Esse é um caso. O outro caso que eu vou trazer para vocês e compartilhar hoje é o caso de uma pessoa que tinha um problema cardíaco. Era um problema sério, ela estava inclusive com um agendamento de uma cirurgia ali na iminência de ser feito esse agendamento. Ela estava repetindo os exames, portanto, para ter certeza de que ela precisaria fazer ali as 3 cirurgias cardíacas. Ela tinha uma questão bastante delicada no coração, é uma pessoa que já tem uma válvula que já foi inserida anos atrás, e essa pessoa então precisaria trocar essa válvula, ela precisaria modificar a espessura ali de uma outra válvula do coração, porque estava com uma espessura muito pequena, um espaçamento pequeno, cerca de 0,8, e não era suficiente para irrigar ali de sangue aquele coração. Ela tinha também um aneurisma de aorta e ela tinha
uma outra questão na válvula que ela tem do coração, que vazava um leak, acho que é esse o nome, e que causava uma anemia no organismo dela. Portanto, ela tinha 3 questões bastante sérias e ela precisaria fazer uma cirurgia no coração de risco. Quando a gente começa a interferir ali no caso dela e fazer alguns atendimentos, foram especificamente 3 atendimentos de barras de axis e processos corporais. Essa pessoa já começou a ter bastante evolução, no sentido de que ela começou a dormir melhor, a frequência cardíaca dela parou de oscilar tanto quanto oscilava, ela tinha uns intervalos ali de picos e aquilo aumentava e diminuía e tal, e eram oscilações importantes, o que deixava todo mundo, né, preocupado, enfim, com essa questão, e ela monitorava tudo isso pelo relógio. Ela tinha um relógio que fazia esse monitoramento do sangue, da frequência cardíaca, um monitoramento de pressão arterial, frequência cardíaca, enfim, os sinais vitais ali, ela tinha esse acompanhamento desse relógio, um aplicativo no celular e tal. A família ficava bastante preocupada porque ela tinha essas questões cardiovasculares e então requeria a atenção nesse monitoramento de perto. Portanto, foi bastante fácil perceber que desde a primeira sessão de barras de axis ela começou a ter um bom sono, né? O sono profundo dela começou a ficar melhor, porque até então ela tinha aquele sono superficial. A frequência cardíaca dela respondeu muito bem, pressão arterial respondeu muito bem, e esse foi o primeiro resultado, que foi bastante impactante logo na primeira sessão. Depois ela retornou mais 2 vezes e nós fizemos as barras e os processos corporais também que o corpo requereu ali naquele momento. O fato é que depois dessas 3 sessões, passado o tempo, ela acabou repetindo os exames. E ela fez um exame chamado transesofágico, e aí naquele momento ela constatou que estava muito diferente daquele outro primeiro exame. Ecocardiograma também estava bastante diferente. O médico falou: olha, não tá me parecendo caso de cirurgia, será que não seria legal você retornar no médico? Enfim, o fato é que quando ela retornou nos médicos, os médicos de fato olharam e disseram: não, isso não é caso de cirurgia. Aquele espessamento que estava 0,8 agora tá 1,8, cerca de 1,8, ele estava 0,8, quase 0,9 e agora tá 1,8. Então, quer dizer, ele praticamente dobrou de tamanho esse espessamento e agora tá vascularizando bem. A segunda coisa que justificaria a cirurgia era o fato de estar vazando o líquido que causava uma anemia. E aí, de repente, verificaram que não tinha mais anemia. Ela fez outro exame de sangue e aí a hemoglobina estava ok, não precisaria mexer nesse caso também. A terceira coisa é que um aneurisma de aorta é preocupante quando o medidor, o marcador é 50 e o dela nesse segundo exame passou para 41. Ou seja, não era mais caso de cirurgia. As 3 hipóteses de cirurgia estavam absolutamente descartadas, porque a pessoa naquele momento estava completamente distante daqueles marcadores preocupantes, que justificariam fazer uma cirurgia, 3 cirurgias em uma só, de coração numa paciente idosa, e portanto seria uma cirurgia de risco. O fato é que quando essa pessoa retorna para os médicos e os médicos olham aqueles exames, obviamente eles não acreditam, obviamente eles acham que o primeiro exame então estava incorreto, sendo que os hospitais eram hospitais referência e médicos extremamente confiáveis e capacitados, mas a gente já está acostumado a ouvir esse tipo de espantamento, né, dos médicos, de olhar e falar: não é possível, isso não muda. Isso não muda facilmente, isso não muda a não ser com cirurgia, por isso que, né, seria feita uma cirurgia tão séria, tão grave, de risco, etc e tal. Esse foi o segundo caso. Essa paciente, graças a Deus, não precisou ser operada. Essa paciente, graças a Deus, está muito bem e está distante dessa cirurgia, né? Conseguiu aí a escolha dela, o corpo dela naquele momento escolheu resolver aquela questão e com total facilidade ela
se livrou dessa cirurgia cardíaca tão arriscada. O terceiro caso que eu vou compartilhar com vocês hoje é uma criança que, recebendo muitas sessões de barras de axis e recebendo muitos processos corporais, o corpo dela também foi diminuindo, minimizando e dessolidificando algumas questões ali que tinha naquele mundo daquela criança. Essa criança já tinha tido muitos diagnósticos, a criança já tinha tido diagnósticos de TDAH, de TOD, de TEA, que é o transtorno do espectro autista. Era uma criança extremamente agitada e com questões comportamentais e de sono e tudo mais. O fato é que essa criança, ao longo de sua vida, já tinha recebido diversos diagnósticos e a partir do momento que ela começou a receber muitas sessões de barras e muitas sessões de processos corporais, ela foi adequando, o corpo dela foi se ajustando de modo que ela foi ficando bem, ela foi ficando leve, ela foi ficando saudável, ela foi... Não que isso tudo não era questão de saúde, mas o fato da criança não dormir, o fato da criança não se comportar bem, a criança não conseguir estar em alguns ambientes e ter dificuldades, faz com que ela tenha uma qualidade de vida prejudicada. Então ela foi de repente se adequando, foi de repente ficando mais tranquila, respirando melhor, dormindo melhor, e coisas que antes ela não poderia fazer, ela começou a fazer, como por exemplo assistir TV, era uma coisa que deixava ela muito agitada, ela começou a assistir TV e ter uma tolerância um pouco maior para coisas que ela não tolerava antes. O fato é que das últimas vezes que essa criança foi ao médico, os mesmos médicos que deram laudos para ela de TDAH e autismo e tudo mais, os mesmos médicos foram lá e disseram que essa criança não tem mais um diagnóstico, ela não está mais em nenhum espectro, hoje ela é considerada uma criança neurotípica. Eu escolhi fazer esse vídeo hoje para dizer para vocês que tudo nesta vida é mutável, é absolutamente mutável. Então, se você tem um problema de saúde, se hoje você enfrenta um diagnóstico, se hoje você enfrenta um problema sério, seja um tumor, seja uma coisa grave, olha, primeiro, Deus é um Deus de milagres. Aqui eu atendo as pessoas porque eu amo ser ferramenta de Deus na vida dela, mas o Deus que eu sirvo é um Deus de milagres. Antes de qualquer ferramenta, antes de barras de axis, antes de qualquer processo corporal ou qualquer coisa com que eu trabalhe, que de fato eu acredito nessas ferramentas, antes disso, eu sempre me entrego para Deus e peço para que Deus use minhas mãos para curar aquelas pessoas e que Ele faça a obra na vida da pessoa através das minhas mãos. É sempre dessa forma que eu me coloco à disposição dele, sabe? Para quem não sabe, eu tenho outra profissão, a minha profissão primária é advogada. Eu me formei em Direito já há bastante tempo e eu nunca deixei de atuar. Eu sou uma apaixonada pelo direito, eu sou uma apaixonada pela justiça, mas Deus me chamou para curar pessoas, Deus me chamou para curar almas, Deus me chamou para curar através do verbo, para curar através das minhas mãos, e eu estou aqui nesse plano como uma extensão de Deus na vida de quem passar por aqui, sabe? Então, quem escolhe receber da minha energia, eu sou ferramenta de Deus na vida, mas quem faz a obra, quem faz esses milagres aí, por exemplo, que eu trouxe para vocês, não sou eu, é Deus, e eu me coloco à disposição dele para contribuir com as pessoas e contribuir com o corpo das pessoas, mas principalmente com o fato de que vocês, seres humanos, seres infinitos que estão aqui nessa condição humana, vocês são onda, vocês não são matéria, a gente é mutável, a gente muda tudo, a gente é capaz de mudar tudo e o nosso Deus deixou dentro de você um pedacinho dele, que é o que a gente chama de centelha divina. Ele tá dentro de você, você tem capacidade de fazer milagres, sabe? Você tem capacidade de mudar tudo nessa vida, você é Deus aqui na Terra, então você tudo pode, sabe? Acredite nisso, acredite no milagre, faça uma escolha, se entregue nas mãos dele e você tem capacidade de mudar tudo, toda essa situação pela qual você está passando hoje.
acredite, confie, solte, assim, tenha certeza, você é capaz de tudo.